Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aprendendo com a Bíblia. O meu nome é Davi e hoje estarei compartilhando com você mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta vez é a lição de número 1 do segundo trimestre de 2025. A lição que tem como um título geral "E o Verbo se fez carne, Jesus, sobre o olhar do apóstolo do amor", que neste caso é João. Nós vemos em uma sequência de estudos bíblicos que fala a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E esse trimestre não será diferente. Só que desta vez nós utilizaremos exclusivamente o livro de João. Nós mergulharemos nesta jornada de aprofundamento conforme a visão de João, o apóstolo. Este João, vale ressaltar aqui que não se trata do mesmo João Batista, aquele que batizava. Se trata de João, o apóstolo, o discípulo que andou com Jesus e vivenciou experiências maravilhosas ali com Cristo Jesus. A lição, que é a primeira, tem como título "O Verbo que se tornou em carne". O textuário da lição se encontra numa passagem bíblica que eu vou estar compartilhando agora com você aí na tela, que é João 1, verso de número 14, que diz assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." A verdade prática diz o seguinte: o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. A leitura bíblica em classe se encontra no capítulo 1 do Evangelho de João, do versículo 1 ao versículo de número 14. A nossa lição ela é composta por 3 tópicos. Estaremos abordando cada um destes tópicos a partir de agora, seguido dos seus subtópicos. O primeiro tópico é o Evangelho de João. Neste tópico aprenderemos a autoria deste evangelho, assim como a data, também o seu propósito, e será apresentado então a natureza, segundo a visão do apóstolo João, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então vejamos a autoria. A autoria, como já foi dito, foi o apóstolo João, conhecido como o apóstolo amado, o apóstolo do amor. Claro, algumas pessoas questionam a respeito da autoria do Evangelho de João, assim como também das 3 cartas de João. Por quê? Porque nenhum desses 4 livros existe uma apresentação formal do escritor dizendo: "Eu, João, escrevi tais coisas", assim como é possível encontrar no livro de Apocalipse, que também foi escrito pelo apóstolo João, onde ele traz revelações a respeito do fim dos tempos. Pois bem, alguns estudiosos questionam a respeito da autoria do Evangelho e das cartas de João por causa da sua diferença da escrita e também do linguajar. Só que nós não podemos esquecer que o livro de Apocalipse é um livro de revelação. Conforme João recebia a revelação, ele ia escrevendo. João não estava preocupado com pontuação ou regras gramaticais, para que assim ele pudesse pontuar de forma cronológica os sinais que a ele estavam sendo revelados. Nós podemos perceber que o livro de Apocalipse ele não segue uma cronologia lógica a respeito dos acontecimentos. Conforme ele vai vendo, simplesmente ele vai escrevendo, o que pode justificar a diferença tanto do linguajar usado para escrever o livro de Apocalipse e o livro das cartas e o livro do Evangelho segundo João. Nós acreditamos, e eu acredito que a grande maioria dos estudiosos e teólogos, eles acreditam que a autoria desses 5 livros da Bíblia, a saber, o Evangelho de João, as 3 cartas de João e o Apocalipse, tenha sido escrita pelo apóstolo, o discípulo João, tá certo? Então a autoria, com certeza, é do próprio João. Vejamos então
mais uma passagem bíblica que vai nos ajudar a compreender melhor a respeito da autoria deste evangelho. Nós percebemos aqui em João 21, versículo de número 20, que diz: Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Na última ceia, Jesus se reúne com os discípulos e Jesus declara que um dos 12 ali iria traí-lo. E alguém vai e questiona: Senhor, quem é que há de te trair? Pois bem, nós podemos perceber que com essa passagem bíblica, nós vamos isentar aqui Pedro e Judas de antemão. Então, sobra 10. Um dos 10, por certo, escreveu este comentário e está deixando Pedro como testemunha. Acreditamos que essa pessoa tenha sido o próprio João. Então, nós podemos perceber através da história que Jesus, ele vai ali, o próprio João, ele vai e conta essa história, o qual pode nos ajudar a identificar a respeito da autoria deste livro. No livro de João, ainda no capítulo 19, versículo de número 26 ao 27, diz: Vendo Jesus sua mãe junto a ela o discípulo amado, isso no momento da sua crucificação, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Bom, conforme o costume judaico da época, o filho mais velho era o responsável por cuidar da sua mãe e ele falecendo seria então seu irmão mais novo, mais velho, o segundo primogênito, né? Só que por algum motivo na história bíblica não relata a respeito dos irmãos de Jesus no momento da sua crucificação. Fala no momento da sua estadia aqui na terra, a ponto deles mesmos dizerem: vai, se mostra para o povo e tal, porque os próprios irmãos não acreditavam nele, conforme relatado na Bíblia Sagrada. Mas, conforme a dissertação de João, eles não estão presentes aqui e Jesus passa, então, este legado para João cuidar, então, da sua mãe. Jesus, ele não o abandona, a sua mãe, e passa esse dever agora para o discípulo a quem ele confiava e a quem ele amava. Sendo assim, nós podemos deduzir que sim, foi o próprio João que escreveu, porque foi ele que contou essas histórias e ele mesmo redigiu. Mas qual a data ele pode ter escrevido e por que ele escreveu, então, o Evangelho de João? Bom, segundo estudiosos, acredita-se que João escreveu entre os anos 80 e 90 depois de Cristo, na cidade de Éfeso. Por certo, isso é uma suposição e não uma afirmação, João ele escreveu este evangelho endereçado para o povo, para a igreja em Éfeso, que a sua grande maioria era pessoas gentios e não judeus. E com um propósito particular, que era para que creiam que Jesus é o Cristo, conforme nós iremos identificar aqui no livro de João, ainda, capítulo 20, versículo de número 31, que diz assim: Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João, ele está relatando o que vivenciou e o que aconteceu, e ele mesmo presenciou, sendo testemunha ocular, para que as pessoas fortalecessem a sua fé e crescem que Jesus é o Cristo, é o Salvador da humanidade. O interessante é que João, ele se dedica a escrever pelo menos os 8 maiores milagres de Jesus, desde a transformação da água em vinho até a pesca milagrosa ali depois da sua ressurreição. Nós vamos ver desde curas,
cura de cego, cura de aleijado, cura, ressuscitação de mortos, como o que aconteceu com Lázaro. Então ele tem toda essa preocupação em mostrar os maiores milagres de Jesus e ele faz uma afirmação: mesmo que todos os livros do mundo fossem registrar tudo que Jesus fez, ou segundo as palavras de João, ele diz que nem todos os livros do mundo todo poderia comportar os feitos de Jesus. Então, nós percebemos que Jesus fez muitos milagres, segundo as palavras do próprio João, mas ele deixou essas 8 para que fortaleçam a fé dos seus leitores e assim pudessem crer que Jesus é de fato o Cristo. João ele vai apresentar a natureza de Jesus. Jesus ele tinha uma natureza divina, sim. Vamos perceber isso em João, capítulo 1, versículo de número 1 ainda, que diz assim, ó, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Perceba só que o Verbo aqui era Deus. Jesus, ele não era apenas uma criatura, como muitas pessoas acreditam por aí, mas ele é o autor de toda a criação. Jesus tem uma natureza divina. E João vai nos mostrar isso de forma clara e direta. João tem uma maestria em declarar, em revelar que Jesus, ele é Deus. Ele vai mostrar também que Jesus ele tinha, então, a sua natureza humana. Nós encontramos aqui no versículo de número 14, olha, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o Verbo, ele se fez carne e habitou, ou seja, ele assumiu uma natureza humana para viver entre nós. Na natureza humana, Jesus, ele passou a conhecer também a natureza do homem. Isso nós vamos encontrar aqui, ó, em João, no capítulo 2, no versículo de número 25. Vejamos aqui. João 2, 25. Prontinho, deixa eu só marcar aqui pra gente. Aqui, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus, na natureza humana, ele passou a entender também o que o homem sentia, como o homem pensava, quais eram as suas fraquezas, as suas limitações, porque Jesus viveu 33 anos entre os homens, entre nós. Ele sabe muito bem quais são as nossas limitações. O segundo tópico da lição, ele vai falar, tem como título o seguinte: Jesus, o Verbo de Deus. O primeiro subtópico diz: a revelação que ultrapassa o passado. Ora, o que isso quer dizer? Jesus, ele é antes de todas as coisas. Jesus não passou a existir no ventre de Maria, como algumas pessoas acreditam, como algumas pessoas pensam. Quando João escreve o primeiro capítulo, ele começa assim: no princípio era o Verbo. Ora, João está fazendo um paralelismo de Gênesis 1:1. Em Gênesis 1:1, nós encontramos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas em João capítulo 1, ele começa a dizer assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ora, aqui João apresenta a eternidade de Jesus. Jesus, ele é eterno, ele não tem princípios de dias e nem fim. Nós vamos encontrar isso ainda no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 18. Nós encontramos também ainda em João, capítulo de número 17, versículo de número 5. Vamos botar aqui, 17, versículo de número 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ou seja, Jesus estava presente na criação da humanidade. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Jesus, ele se tornou temporal
enquanto ele viveu entre nós. Mas hoje ele é eterno e Jesus sempre foi eterno. Jesus não está limitado à variação do tempo, Jesus não está limitado ao tempo, porque ele é atemporal. O segundo subtópico diz a natureza fundamental do verbo. Qual é a natureza fundamental do verbo? A natureza fundamental do verbo é que ele é Deus. Sim, ele é Deus e existe antes de todas as coisas. É o que o apóstolo João vai falar na sua primeira carta. Deixa eu compartilhar com você aqui a primeira carta de João. 1 João 1, versículo de número 5, se não me engano. Vamos lá, vamos encontrar aqui. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. 5:20. 1 João 5:20. Então vamos lá, 1 João. 1 João, de número 5, versículo de número 20, diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Perceba que João declara de forma abertamente: Jesus, ele é Deus. Glórias a Deus. Jesus, ele é Deus. Esta é o maior fundamento de todos. A palavra grega, ela fala sobre logos. E logos, ele sempre é apresentado como a pessoa e a expressão do próprio Deus. Então, Jesus também ele é eterno, conforme Apocalipse 1:8, que diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem está falando isso na visão com João é o próprio Jesus que se revela a ele. O terceiro subtópico diz assim, no princípio era o verbo. João 1:1. Foi o que nós vimos lá, o paralelismo entre Gênesis e o Evangelho de João, onde vai mostrar que o termo verbo, que é a tradução para o português da palavra logos em grego, significa a expressão exata de Cristo. E aí nós podemos encontrar, Hebreus capítulo 1, onde fala que a expressão exata de Deus está sobre Jesus. É Jesus quem revela o próprio Deus para com cada um de nós. Então, a revelação de Deus vem por meio de Jesus. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia vai dizer, o próprio João vai dizer que ninguém jamais viu a Deus senão aquele que Jesus o revelou. A palavra logos, como expressão direta a Deus, vai mostrar que em Gênesis, Deus ele era o Criador absoluto. Já em João, quando ele fala no princípio era o verbo, que é o logos de Deus, ele é identificado como o agente da criação de Deus. Ou seja, por meio de quem todas as coisas existem, visíveis e invisíveis, poderes e potestades, tudo foram criado por ele e para ele, segundo as palavras do apóstolo Paulo em Colossenses 1:17. Esta passagem bíblica de João vai dizer, vai mostrar, vai corroborar com os escritos de Paulo lá em Colossenses. O terceiro tópico vai falar sobre a encarnação do verbo, a manifestação do verbo e a luz do mundo, que é o seu primeiro subtópico. Ninguém jamais viu a Deus. Isso é João 1:18. Vamos conferir aqui. João 1:18. Olha só como está escrito. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Pois através de Jesus Cristo é que Deus ele se revela a cada um de nós, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, o qual nos salvou e nos deu a oportunidade de estarmos diante da presença de Deus, estarmos ali adentrando ao Santo dos Santos.
Então Deus se revelou aos homens. Hebreus capítulo 1, verso 1 ao 2, ele fala assim, ó: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ora, só que maravilha, não é verdade? Jesus, ao vir ao mundo, ele se revela como não só o Filho de Deus, como também a salvação. Ele também nos aponta ao caminho até Deus, que é Ele mesmo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. João registra isso no capítulo de número 14, no versículo 6. É bem conhecido aí dos irmãos. João também ainda declara que Jesus veio da parte do Pai, mostrando mais uma vez que Ele é eterno. João 3,16, muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não morra, mas que tenha a vida eterna. E somente através disto, e nós vamos perceber ainda no primeiro capítulo de João, que nós temos o privilégio de sermos filhos de Deus. Sim, vamos lá. Vamos observar os escritos aqui ainda em 1 João, a partir do versículo 10, que diz: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha só, pessoal. Quando o texto bíblico fala, ele veio para os seus e os seus não o receberam, muitas pessoas podem estar falando que João está se referindo aos judeus, e de fato está se referindo aos judeus. Porém, depois que nós temos todo o contexto bíblico e a obra de Jesus por completo, nós percebemos que Jesus ele não veio apenas para os judeus, mas ele veio para toda a humanidade, para todo aquele que nele crê, para que estes não morram, mas que tenham a oportunidade de serem salvos e de ter a comunhão com Deus. Jesus veio para resgatar aquilo que se havia perdido na humanidade, que era a comunhão com Deus. Estávamos todos nós condenados e perdidos à condenação eterna, pois através de Jesus Cristo nós nos tornamos e nos voltamos a ter comunhão com Deus, através de Jesus, através do seu sacrifício, através da sua obra salvífica, sacrificial ali na cruz do Calvário. Nós temos a oportunidade de agora termos a comunhão, voltar a ter comunhão com Deus. Uma comunhão que foi perdida lá no Jardim do Éden. Nós aprendemos a respeito deste assunto no trimestre passado. E mais uma vez está sendo reforçado para que nós tenhamos vida e vida com abundância através de Jesus Cristo. Então, quando nós vamos lá para Colossenses 1, versículo 16 em diante, nós percebemos que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então, não somente os judeus foram criados para Deus, mas também toda a humanidade foi criada por Deus para Deus. Então, nós somos feituras suas e Jesus veio resgatar o que se havia perdido. Nós estávamos perdidos, Ele veio nos resgatar. Glórias a Deus, então, por isso. O terceiro subtópico vai falar sobre a manifestação e a habitação do Verbo. A palavra, no versículo de número 14, que nós já lemos anteriormente, ele fala: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vou colocar aqui em uma outra cor para que nós possamos perceber. Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou, no grego, é tabernaculou. O sentido, ele fez tabernáculo entre nós. Antigamente, no Velho Testamento, a presença de Deus ela era representada pela Arca da Aliança. Ela era representada através do tabernáculo e a construção em tendas. A tenda deveria ser construída no meio das 12 tribos de Israel. Ali colocariam-se a arca e ali haveria o átrio, o local santo dos santos, representando então, através daquela simbologia da arca, a presença de Deus. Porém, hoje é diferente. Jesus veio e se encarnou, habitou entre nós, viveu entre os homens e hoje ele vive no meio do seu povo, no seu coração. João, capítulo 14, a partir do versículo 23, Jesus ele declara, dizendo que todo aquele que o ama, ele virá e se manifestará a esta pessoa e fará nela morada. Então, Jesus está entre a igreja, está entre o seu povo escolhido que se santifica dia e noite
para obedecer a sua palavra. Jesus, ele quando esteve entre nós, ele condenou veemente o pecado. É o que nós encontramos em Romanos, no capítulo 8, versículo 3, talvez seja bem conhecido dos irmãos, aonde o texto vai falar assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, Jesus veio semelhante a cada um de nós e ele nos mostrou como vencer o pecado e as tentações. Pois semelhante a nós em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Pois bem, meus irmãos, este é a lição. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido esclarecedor. Vou ficando por aqui. Que Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.